Fala galera, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Dessa vez é um pequeno meta report dos dois semanais que a gente teve na Bolsa do Infinito, né? Eu talvez não acabe abordando o semanal de outras lojas, mas talvez é um plano mais pro futuro, porque eu gosto muito mais de estar presente para poder acompanhar, recolher os decks na hora e poder ter como já organizar esse tipo de dados para poder abordar aqui, né? Então, assim, a princípio será só da bolsa, mas no futuro tamo aí, né? Vamos ver o que acontece. De qualquer forma, quero agradecer a todo mundo que tem participado nos torneios. A gente está com uma previsão de 13 pessoas pro semanal de amanhã. Então, assim, vai ser mais um meta report legal de ver pelo resultado dos decks no geral, ver o que tem mudado, se o pessoal tem já testado coisas diferentes e se tem auxiliado algum desempenho deles de uma semana para outra, né? De qualquer forma, lembrando que esse domingo agora, dia 26, vai abrir as inscrições do regional. Fique atento para não perder a sua. Sei que na maioria das vezes o regional de Digimon demora um tempo para acabar as inscrições, mas a gente está tratando de 300 e poucas pessoas dessa vez, então assim, eu prefiro jogar pelo seguro e garantir a minha vaga o quanto antes, né? Não sei vocês, mas eu acho que é o ideal para se fazer para que possa ter uma ótima viagem e possa aproveitar ao máximo o evento que vai ter lá em São Paulo, no espaço Haka, se não me engano. De qualquer forma, a CCG ficará na organização do evento. Ela informou por privado no WhatsApp que a X12 chegando a tempo estará válida para o torneio, então assim, se preparem. A gente não sabe se vai ter alguma alteração no jogo com relação a X12, mas a tendência é que sim, visto que, né, qualquer coleção atualmente tem saído cartas muito relevantes para o jogo, em especial essas de AX, né? Eu sou sempre um pouco pé atrás da X, ainda mais que é um Buster que tem Susanomon e assim, talvez seja relevante para as paradas ou talvez seja um deck completamente novo. Vamos ver o que vai acontecer. Dito isso, vamos para o nosso reporte. É, cara, esse aqui foi o primeiro semanal que a gente começou a meio que trazer Digimon com mais afinco, né? A gente começou a tentar abordar mais o pessoal, tentar chamar pra loja, pra criar uma comunidade. E assim, o pessoal tem respondido em peso. A comunidade de Digimon é definitivamente uma comunidade incrível. Vocês são maravilhosos em tudo que vocês fazem. São pessoas maravilhosas, incríveis. Gosto muito de vocês e, por favor, continuem comparecendo. A loja vai sempre tentar dar o melhor para poder criar um ambiente saudável e agradável para que vocês possam jogar não só de forma atrativa, mas também para que vocês possam ter mais acesso à questão de promo, essas coisas, visto que já temos até mesmo a Evo Cup confirmada, vai ser uma das primeiras Evo Cups aí, então quem participa do grupo já sabe ou vai continuamente receber o lembrete de que a data está marcada e tudo mais. Bom, acho que é mais ou menos isso. Vamos lá. A gente teve 19 pessoas nesse primeiro semanal. No seguinte, acho que foram 11, se não me engano. Aqui tá o resultado geral e os decks, né? Eu tentei separar esses dois para que possam ver a quantidade dos decks direitinho e do lado o resultado, né? Então, nesse primeiro resultado, a gente teve o Imperial, Titamon, Puppet e Medusa como top 4. Cara, assim, desses 4 decks, o único deck que não efetivamente recebeu algum suporte foi o Titamon, né? O Puppet e Medusa receberam na X11 e aí, obviamente, ficaram decks completamente desequilibrados no geral, porque os top ends são muito fortes, o Puppet ele tem muita consistência, consegue fazer jogadas variadas de OTK, né? Porque tem tanto o uso do Ragnarlordmon quanto o uso do Hyandromon, que o nosso querido amigo Enzo usou no profile dele. Vocês podem ter visto aí quando eu postei quarta-feira. E o Imperial foi um dos decks que foi agraciado na AD, né? Cara, o Fighter Mode é uma tremenda carta e o novo Pyudra é excelente porque agora você consegue usar dois Pyudra de uma forma completamente agradável. Ainda assim, o Imperial tem os mesmos problemas desde sempre, né? É, é um deck que requer que você tenha muita paciência, já que é um deck com stack que você precisa formar dois stacks. No geral, você consegue alcançar
porque, por exemplo, na lista do nosso amigo Kanda aqui, que foi o ganhador, ele tem essa linha dos dois hooks que consegue buscar e também tem acesso a Jade Memory Boost. Além disso, o próprio Davis é um setter que consegue buscar carta e você pode ficar usando o Double Tamer para jogar esses hooks, adicionar carta, depois volta para mão, você consegue evoluir os level 3 atrás para poder comprar mais carta, tem herança de draw, então assim, você eventualmente chega nas suas peças. Ainda assim, o Imperial tem um pouco de dificuldade nesse tipo de situação. Se você consegue manipular bem a board dele, fica um pouco difícil dele conseguir progredir também. Ainda assim, pode sempre acontecer do seu oponente abrir completamente combate contra você e fazer o que ele quiser no outro turno, né? É uma possibilidade, não quer dizer que vai acontecer sempre, mas se você consegue jogar em volta, e é engraçado que, por exemplo, nesse tipo de formato que a gente teve aqui, a gente tem dois Imperials, a gente tem Puppet, a gente tem o Meruki e a HUD. São decks que eles sofrem muito pra Chronon Blaze, por exemplo, né? Que é uma carta que, assim, aparentemente está num ótimo momento para se usar. Até o RK, às vezes, se você quiser, mas assim, é muito difícil você usar isso no RK. A Medusa pode usar no RK de uma forma até meio esquisita, porque você pode fazer aquilo num Blaze, aí você no final do turno triga o seu Tamer, bate com ele, aí quando você tá checando você vira a Medusa e sei lá. De verdade, não sei. Você pode finalizar o jogo, você pode só não tomar o Omeka debaixo da Yggdrasil, né? Ao mesmo tempo é muito esquisito. É o tipo de jogada que não acontece, mas assim, você sabe que se você precisar, tá lá. Fora isso, cara, eu não sei muito bem o que falar. Tem alguns decks aqui que assim, eu nunca joguei contra. O Blue Flare eu até conheço, mas o Blue Flare recebeu suporte há muito tempo atrás. E até hoje a Bandai não teve meio que a ideia de fazer um Hulk duas cores pro deck para que ele possa usar a option do Machine e poder tentar chegar mais fácil nos level 5 do deck, né? Sem contar que também, na maioria das vezes, as heranças antigas, que são os Digimons bons do deck, que dão muita consistência, né? Que é o Greymon azul, que ou busca carta olhando o topo, ou então retorna o Metal Greymon, eles pedem que o seu oponente tenha dois ou mais Digimons. Nesse formato ainda é possível de acontecer, né? O Puppet monta uma board muito grande, a Medusa geralmente tem o Shirako com um Digimon do lado que foi jogado pelo level 5, o Royal Knights nem tanto, a Rude passa sem Digimon, então assim, talvez o TS meio que possa sofrer com isso, mas o Blue Flare ele certamente foi um dos decks que menos ganhou possibilidades de carta. Apesar de que as cartas que ele recebeu são muito boas, né? Então, não sei, né? Vamos ver como é que vai ser aí o Blue Flare, se ele ganha mais coisas depois, pra poder ter mais chance de competir com esses decks aí. O Croy Rash recebeu cartas incríveis, né? Assim, pô, o garotão lá da AD é muito bom, de verdade, muito, muito bom. E o Tamer também compra e ganha carta. Ele compra uma carta e ganha memória, então assim, é coisa que os Tamers do Blue Flare não fazem, por exemplo, né? Então, sei lá, talvez falte alguma coisa aí. Aqui a gente consegue ver também já o Alter S surgindo. É um deck que recentemente ganhou um regional. A lista, se não me engano, do Alter S que o Bernardo usou nesse semanal aqui era bem diferente da lista que a pessoa usou para ganhar o regional. Mas pelo menos a gente consegue ver que talvez seja uma lista que já possa influenciar ele a se adaptar e testar coisa aqui, porque assim, certamente ele pode ter tirado um ensinamento daquele deck, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Não tem muito o que falar dos outros decks, né? O Shine, ele ganhou o suporte da AD, mas ainda é um deck que ele sofre um pouco para chegar nas peças, talvez por uma questão de lista ou de preferência de jogabilidade também, né? Já que, por exemplo, eu como jogo de Shine, eu prefiro ir pro Ruin Mode para poder controlar a board. E aí, geralmente isso ajuda contra Puppet, contra Imperial, contra Rude, mas a Medusa é um deck muito esquisito de você enfrentar. Apesar de que esses decks. Assim, você consegue enfrentar, mas
é uma match muito parelha, porque a Medusa resolve muito bem o seu campo, o Shiner não tem proteção, então fica meio esquisito no geral de como você vai jogar contra esses decks que são muito melhores, né? O próprio Puppet é muito forte, porque assim, mata muito rápido e você geralmente não tem como impedir. Então, se você não chegar no remote, certamente você vai ter um problema muito sério pra enfrentar o Puppet nisso aí. Aí voltando a falar da build do Kanda, você percebe que ele não. Acho que ele não tinha 3 do Fighter Mode da AD. E aí ele usou essa tech do vírus. Cara, esse vírus ele é muito, muito bom. Nesse tipo de situação aqui, por exemplo, ele funciona muito bem contra Puppet, ele funciona muito bem contra Titamon, porque também não pode deixar jogar os Digimons. Ele funciona muito bem impedindo de jogar os Tamers, e aí você não consegue fazer Tamer no level 4 pela Medusa, não consegue fazer os Tamer do Shine, não consegue jogar Digimon por efeito na maioria dos decks, como o deck do TS Meruki, por exemplo. Então, assim, cara, esse Fighter Vírus é muito interessante mesmo. Mas eu não sei se ele ainda vai dar preferência para usar esse Digimon ou se ele já está adaptando mais a lista para usar o terceiro ou como é que ele vai preferir fazer. Certamente ele vai fazer algumas diferenças, algumas mudanças, como ele já tinha indicado anteriormente. De qualquer forma, fica aí a ressalva desse grande garoto aqui, né? Então, assim, esse foi o primeiro semanal, no geral, né, de análise que a gente fez. Dá pra ver que, tipo, foi bem diverso, apesar de ter esses 3 decks com uma variação um pouco maior de pessoas jogando. 3 Shines é relativamente muita coisa, até no meu ver. Porque eu gosto do Shine, mas eu não acho que ele é um dos melhores decks que a gente tem no formato atualmente. Eu acho que, em comparação aos outros decks aqui, o Imperial, o Puppet e a Medusa são decks muito superiores a eles. Apesar de que, obviamente, o Shine tem as suas formas de ganhar, né? Não é à toa que nesse outro semanal aqui, que teve menos jogadores, desculpa, eu consegui ganhar, apesar de ser o único jogador de Shine, né? Mas eu acho que eu tive boas matchups no geral, porque como não tinha Puppet, eu acho que eu já me senti muito mais seguro. Eu cheguei a enfrentar. O primeiro deck que eu enfrentei foi o Imperial. E aí, quando eu jogo contra Imperial, eu tenho a tendência de não checar rápido a segurança. Eu dou preferência em meio que montar minha board. Posso deixar ele montar o Digimon dele. Se ele não for me matar, não tem problema. Mas eu também posso fazer cheques seguros. Por exemplo, se ele já jogou os 2 Tamers, que aí é o Setter e o de jogar, eu posso já agressivar na segurança dele, porque ele meio que já tem o setup para poder fazer os Digimons dele e me ganhar independente. Mas se ele não tem esse setup ainda, eu dou prioridade para não checar tanta segurança, só meio que montar a board, aí deixo ele subir e fazer o Digimon dele primeiro, porque eu consigo resolver os Digimon dele, tentar ir pro Ruin Mode e aí meio que faço ele perder o turno da volta e eu agressivar 2 turnos seguidos com uma certa tranquilidade. Então, assim, é um tipo de jogo que eu jogo desde quando eu tinha o Purple Hybrid, que eu conseguia passar com melhor porque eu tinha Floodgates e era muito mais difícil dele poder agressivar, resolver os meus bichos de alguma forma, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse Purple Hybrid hoje, eu não conseguiria fazer o combo para resolver a board dele, porque o Imperial, o Fighter Mode novo já resolveria o Velgr no Attacking do Dusk, né? Então, eu acho que o estilo de jogo meio que não mudou, só foi adaptado para um outro deck que é um pouco mais agressivo e consegue resolver melhor a board dele no geral, né? E aí meio que o Shine novo é um blocker, se for preciso, apesar de que assim, geralmente ele não fica em pé, né? Por causa do Pyodra antigo. E acho que é basicamente isso. Você geralmente joga pro controle de board, que é provavelmente a pior parte pro Imperial resolver quando ele perde a board dele se ele já não tem o setup na mão pra volta, né? Ou os 2 Tamers, por exemplo. Os 2 Tamers que eu digo é geralmente o setter e a parada, mas quando ele perde a board assim, o ideal é ser os 2 Tamers que jogam Digimon, apesar de que se tem o Ruin Mode não tem muito o que fazer mesmo, né? E aí depois dele eu enfrentei uma Medusa
Cara, o jogo da Medusa eu não lembro bem como é que foi. Realmente eu não lembro muito bem. Mas certamente foi um jogo muito ruim, muito agarrado, né? Muito problemático de se resolver, porque a Medusa é um deck muito forte. E a terceira rodada foi contra a Rude. Contra a Rude é meio que o mesmo plano do Imperial. Eu acho que no geral você já meio que tem um plano de você segurar os ataques na segurança para você, contra esses decks, não dar muito setup para ele, né? Porque, por exemplo, o Imperial eu não quero dar os temes, a Rude também não. E a maioria dos decks você não quer fazer isso mesmo, né? Mas a questão da Rude é que eu tive vantagem no último jogo porque eu pude fazer o Remold. E aí meio que ganhou um turno porque não tinha como subir da bridge. E aí tipo meio que ficou tudo bem pra finalizar. Então assim, basicamente o Remold tem sido uma win condition nesse formato, mas você ainda tem muitas formas de você finalizar o jogo, né? Eu acho que eu tive muita sorte, tanto no matchmaking quanto no desenvolver do jogo. Eu poderia ter perdido pro Imperial, ele só não achou as peças de uma forma adequada, até porque no primeiro game os 3 Dragon Mode dele estavam lá no fundo do deck. Então, assim, não era o Kanda, né? Era um outro jogador. Então, assim, eu dei muita sorte no geral. Então, eu não acho que às vezes foi muito recompensa do deck. Essa foi a lista que eu usei, né? E eu não me sinto muito agradável jogando com essa lista, mas eu acho que ela tem os seus prós e contras. Eu sei que esse Marcos aí provavelmente é uma coisa que a maioria da galera não gosta, mas ele tende a me ajudar em situações que às vezes eu acho que já tá muito ruim. Mas de qualquer forma, a gente meio que já percebe que, obviamente, teve menos jogadores, então a gente teve uma variação muito menor de deck, mas a gente já teve mais a presença do. Ele teve a presença de Dinomon, por exemplo, que é um jogador que conseguiu aparecer, que a gente conhece bastante, ao Royd, jogava na Red antigamente, de vez em quando aparece lá na bolsa também agora. A gente teve o Millennium parece que é um deck que está num ótimo momento. No geral, tem tido alguns resultados interessantes. É um deck muito de combo e assim, quando ele começa é muito esquisito de parar. E ele é um deck que tem muita carta de consistência. Apesar de que às vezes ele dá uma engasgada, mas assim, é um deck muito esquisito de se enfrentar. Eu não sei bem como é que eu jogaria contra, mas sei lá. Não teve muita variação, né? O top 4 foi Shine, Imperial, Hood e Dino. Eu imaginaria ver o outro Imperial mais pra cima, ou talvez uma das Medusa Mon. Mas eu acho que o maior problema da Medusa, e talvez algo que afasta as pessoas do deck, é a consistência, né? Por assim dizer. Porque ele às vezes trava muito em algum dos Digimon, né? Ele trava às vezes no level 4, às vezes trava no level 5. E aí é meio esquisito, às vezes você passa só com a Medusa, você consegue ser resolvido com Digivolve, DP menos, essas coisas. Então eu acho que a Medusa ela tende a mais perder pra ela mesma do que pro oponente no geral. Porque assim, é um deck muito forte. E quando joga não tem jeito. E sem contar que é um dos decks que deveria estar no melhor momento possível, porque tem acesso a Crimson, tem acesso a um Digimon top-end muito forte. Tem opções, talvez não de dar um OTK seguro, mas consegue meio que controlar a board de uma forma bem apropriada para na volta garantir a vitória. Você tem um ARP do level 3 pro level 5 e é do level 5 pro level 7. Não é o ideal, obviamente, mas assim, se você tem que fazer, você tem que fazer, não tem jeito. E eu não sei bem o que dizer. Eu acho que a Medusa é um dos decks que eu tenho maior medo de jogar contra, apesar de ser uma match meio 50-50, na minha opinião. É óbvio que as pessoas possam ter uma, uma opinião um pouco diferente com relação ao approach desse jogo, né? Principalmente dessa matchup de Shine contra a Medusa, que foi uma matchup que eu não joguei tanto assim. Mas. Não sei. Eu gostaria de poder analisar melhor essa comparação com o próximo formato do próximo semanal, para ver se o pessoal vai trazer uma adaptação para o que tem sido mostrado, né?
Eu gostaria muito de ver decks usando mais a Crimson Blaze. É uma option que, assim, eu tenho um carinho muito especial, porque eu acho que ela é muito, muito forte em várias situações, tanto vindo da segurança quanto vindo da mão. É claro que quando vindo da mão você consegue resolver muita coisa, mas também é muito perigosa contra o deck de Puppet, por exemplo, para você não ser punido pelos tokens, né? E. Cara, eu não sei dizer. Eu acho que, no geral, a loja tem tido um formato bem competitivo de decks no geral, né? Porque, assim, a gente tá vendo, pô. Talvez o Shine não. Pô, tô tirando um pouco o Shine da reta porque eu não acho que o deck seja realmente o melhor de todos, mas ele ainda é um deck muito forte. Você ter a opção de você matar tão rápido quanto ele faz e chegar num remote com uma certa facilidade é muita coisa. Mas eu acho o Imperial um deck completamente forte. Eu acho a Hood um deck ainda muito competente. O pessoal acha que a lista meio que resolveu. Eu não acho que resolveu. Eu acho que só possibilitou a HUD a usar um level 5 que para esse formato pode ser que seja muito melhor do que o chá comum seria atualmente, né? Eu sei que o The Joe é muito forte, mas o fato do Paiudra virar todo mundo que tem menos matéria que ele, travar todos os Digimons de suspender, é muito forte mesmo. Isso sem contar que, se por um acaso ele for resolvido, você vai jogar os dois Digimons e aí você pode trigar o efeito de Draw do Angemon e aí depois você pode trigar o efeito da Rude, jogar outro Digimon, já dá menos 9 DP em algum Digimon do oponente e isso é muita coisa. Você pode até, por exemplo, jogar os dois Digimons, compra do Angemon, faz o efeito da Rude, joga o Ryuji, aí o Ryuji triga, faz um deles virar blocker sem poder tomar DP menos, e aí meio que você de repente ganhou um blocker ali no campo também. Deu menos 6.000 DP em algum Digimon. Então, assim, eu acho que a Rude continua tendo muita opção de jogo contra os decks que a gente tem visto surgir e os decks que já jogavam anteriormente, né? Mas é claro que ela ainda tem o problema natural dela de precisar muito dos temas em campo, né? Então a gente tem que ver se provavelmente ela vai continuar tendo esse desempenho assim que tem tido, se vai melhorar. Eu acho que as pessoas deveriam acreditar um pouco mais na Rude ainda, pra ser sincero. Eu acho que é um deck muito. Ai, peço perdão, gente. Desculpa de verdade. O tempo tá mudando aqui, eu já tô ficando meio com o nariz meio zoadinho, então assim, peço perdão. É. E aí eu não sei de verdade. Eu acho que a gente tem. A gente tá num formato, numa transição de formato, por assim dizer, né? Porque já tá meio que daqui a pouco lançando a BT25. E eu acho que a gente meio que já consolidou alguns decks como os decks principais do formato, né? A Puppet, quer dizer, o Puppet, o Imperial, o Alter S tem começado a ter bons resultados. O Millennium é um deck relativamente muito bom também jogando. Eu acho que a Medusa é um ótimo deck também no geral. Os decks de TS, cara, as variações de TS são muito boas. A gente vê muito pouco no semanal daqui, mas eu acho que é porque as pessoas elas não tiveram tanto interesse no estilo de gameplay do deck. Mas ele é um deck que ele controla muito bem a board, mesmo perdendo a própria vida para poder fazer o Aegyo. E sem contar também que, no geral, é um deck muito caro também, né? Então, assim, eu acho que as pessoas puderam se adaptar menos a ele. Mas, cara, eu tô gostando do formato do jeito que tem sido. E eu acho que, a princípio, a gente não vai ver uma adaptação muito grande pro formato dentro da loja, mas eu acho que aos poucos a gente vai começar a ver como que as pessoas vão se adaptar nessa transformação e consolidação de formato, né? É claro que a BT25 vai vir aí, vai trazer coisas novas, um estilo novo de jogar, decks muito fortes. A gente tem um acesso aí ao novo Três Mosqueteiros. Eu sei que provavelmente a maioria das pessoas não vai ter, porque infelizmente é muito escasso o mercado de singles aqui no Rio, no Rio não, né? No Brasil no geral. E certamente o que vai ter de da Bellstar Mon Ace, Bellstar Ex Antibody aparecendo quando o deck lançar vai ser muita coisa, né? Então assim, eu tô animado.
De verdade, eu acho que a gente tem jogado um formato muito competitivo e o pessoal tem desempenhado um ótimo trabalho, não só em melhorar de jogo, mas também lentamente entender o como tem que ganhar, né? Então assim, todo mundo tá jogando com deck bom no geral, então eu acho que é mais questão de acertar as arestas e tudo mais. Ainda assim, cara, parabéns pessoal. É, e espero que continuem cada vez mais melhorando, trazendo essas mudanças, buscando sempre ter um desempenho melhor, ainda mais agora que a gente está com o sistema de top 4 ganhar premiação. Então eu acho que vai ser algo que vai deixar as pessoas mais animadas em busca de alcançar a vitória. E é isso, gente. Eu sei que não tem muita coisa pra falar, foi um vídeo meio basicão, mas a gente vai ver conforme for mudando o formato. Talvez eu traga mais decks profiles aqui no vídeo pra mostrar. Mais deck profiles não, né? Mas pelo menos mostrar as listas dos decks e ver se tá tendo alguma adaptação, se tem alguma diferença das listas que a gente vê surgindo no nosso semanal com listas que as pessoas geralmente têm usado nos torneios aí afora. Então, assim, vamos ver, eu vou tentar fazer o meu melhor. Peço perdão pela qualidade do vídeo que está saindo hoje. Certamente não é o padrão que a gente espera, mas a gente está começando de algum lugar e eventualmente vamos melhorando do jeito que tem que ser. De qualquer forma, muito obrigado, valeu, bom final de semana a todos, boa sorte.